Bom dia pessoal, eu sou o Maurício da Betel Casa de Oração. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra nessa manhã. E essa palavra se encontra no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Sabe, nesses dias o Senhor tem colocado uma palavra no meu coração a respeito de aprender com as nossas dores. Sabe, a maior pergunta hoje do mundo, a maior pergunta muitas vezes da nossa vida é: cara, onde Deus está? Será que Ele não está vendo tudo que está acontecendo? Será que Ele não está vendo a situação da minha vida? Será que Ele não está vendo a situação da minha casa? Sabe, geralmente eu converso com pessoas e eu tenho o privilégio de conhecer, de aprender com a história delas, com tudo aquilo que elas viveram, sabe? E eu sinto no coração de falar algo para você nessa manhã. Sabe, de repente você que está assistindo esse vídeo e você sempre se perguntou: cara, se Deus existe, onde Deus estava quando eu sofri aquele abuso? Onde Deus estava quando meu casamento terminou? Onde Deus estava quando os meus pais me deixaram? Sabe, mas eu quero te dizer nessa manhã assim: aprenda com as suas dores. Sabe, eu meditando sobre esse texto, uma coisa que o Senhor começou a me mostrar é que todos nós temos uma história de vida. Todos nós temos que aprender com aquilo que a gente passou. Sabe, o texto ele diz algo muito interessante, ele diz: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Sabe, quando eu converso com algumas pessoas, quando eu aconselho, quando eu oro com algumas pessoas e algumas pessoas me contam histórias de sofrimento, de abuso muitas vezes, de casamentos que terminaram, sabe? Eu sempre falo duas coisas para as pessoas. A primeira delas eu sempre falo assim: você precisa escolher. Sabe, a gente pode passar a vida toda se vitimizando, ou a gente pode passar uma borracha em tudo isso e começar de novo. Sabe, eu estava meditando sobre esse texto e uma das coisas que o Senhor começou a falar comigo assim: você tem duas escolhas. E é interessante que o texto diz: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E também o versículo 9 vai dizer assim: e uma vez aperfeiçoado, ele se tornou fonte de salvação. Sabe, às vezes eu converso com pessoas e geralmente, às vezes eu já conversei com muitas pessoas e às vezes eu converso com meninas. Eu vou dar alguns exemplos aqui. E geralmente elas me contam o seguinte: Maurício, eu fui abusada. Eu fui abusada por um tio, eu fui abusada por um parente, eu fui abusada por um vizinho, eu fui abusada por um amigo. E sempre eu falo duas coisas, sabe? Eu sempre converso e a segunda coisa, eu já tinha falado a primeira, a segunda coisa é: você precisa aprender algo com isso. Você não pode parar e ficar presa nesse passado. Você não pode parar e ficar presa nessa situação. Embora eu sei que isso é muito doloroso e isso é muito sofrido para a pessoa. Sabe, eu estava meditando sobre isso e eu comecei a buscar algo de Deus nisso. E uma das coisas que me chama a atenção nesse texto é: uma vez aperfeiçoado, ele se tornou fonte de salvação. Sabe, deixa eu te falar uma coisa para você. Tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que você viveu, isso pode se tornar algo poderoso nas suas mãos. Isso pode se tornar algo que vai mudar a vida de alguém. Sabe, eu já conversei com mães cara, foi algo assim assustador, sabe? Porque a mãe da mãe foi abusada, a filha foi abusada e a filha da mãe foi abusada. Sabe, e é algo assustador, porque muitas das vezes é alguém muito próximo. Sabe, eu já conversei com pessoas que muitas vezes estão no terceiro, quarto casamento.
sabe? E de repente tu olha assim, cara, o que que tá acontecendo? E muitas vezes as pessoas falam assim, cara, aconteceu uma vez, eu não vou acreditar mais em ninguém, eu não vou, sabe? E deixa eu te falar algo também sobre isso. Esse não é o caminho, sabe? Uma pessoa que fez algo errado pra você não significa que todo mundo vai errar com você. Sabe, eu tava meditando sobre esse texto e, e eu comecei esse texto começou a se moldar no meu coração e eu comecei a ver uma coisa. A sua história ela pode ter dois fins e você precisa escolher. Você, você precisa escolher. Você pode passar a vida toda sendo a vítima da sua história, ou você pode passar a vida toda. Você pode pegar esse momento de dor, de sofrimento e transformar em algo lindo, em algo muitas vezes que vai ajudar muitas pessoas. Sabe quando eu converso com alguém, com uma menina, com uma mulher que foi abusada, eu falo para elas assim, isso que aconteceu com você, você pode usar para mudar a história de outras pessoas. Sabe, eu estava meditando sobre isso e uma das coisas que o Senhor começou a falar comigo, aprenda com as suas dores. Sabe, é você olhar para o seu passado numa visão panorâmica, é você olhar para a sua história, você olhar para a sua vida e ver aonde foi que eu errei, aonde foi que erraram comigo, juntar isso numa coisa só e falar assim, agora eu vou ser melhor. E detalhe, tudo isso que eu passei, eu vou ajudar a vida de alguém. Sabe, uma das coisas que me chama a atenção é aprenda, sabe, uma coisa que o Senhor começou a falar no meu coração, aprenda com as suas dores. Sabe, às vezes eu encontro pessoas, muitas vezes, e as pessoas elas se tornaram pessoas amarguradas, pessoas tristes, pessoas que não confiam mais em ninguém. Deixa eu falar algo pra você, de repente você tá assim com o irmão, de repente você tá assim com a sua mulher, de repente você tá assim com o seu filho. Ei, esse é o dia de perdão, esse é um dia de você falar assim, cara, eu não quero ser mais eu mesmo. Eu quero ser algo diferente, eu não posso viver assim. Sabe? E eu estava meditando sobre esse texto e esse texto ele diz algo assim: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. O texto mais abaixo ele vai dizer: uma vez aperfeiçoado, ele se tornou fonte de salvação. Cara, imagina você na sua casa, imagina você onde você mora, de repente na sua igreja, você sendo um exemplo de salvação para outras pessoas. Cara, a pessoa ela pode olhar para você e falar assim, cara, fulano já foi um drogado, ali a menina já foi abusada. E de repente pessoas entrarem na mesma condição e o Senhor encaminhar elas para ti. E você será a fonte de salvação para essas pessoas. Sabe, enquanto eu meditava sobre esse texto, uma coisa que o Senhor pediu para mim colocar nesse vídeo e terminar ele dizendo: de repente você está assistindo hoje e você está se perguntando muitas coisas. Mas deixa eu te falar algo nessa manhã. O Senhor colocou algo no meu coração. Você pode ser feliz. De repente você está perguntando, mas como, Maurício, eu posso ser feliz? Cara, deixa eu te falar algo nessa manhã. Entregue sua vida para Jesus. Deixa Ele te moldar, deixa Ele te transformar. De repente hoje você está assistindo esse vídeo e eu quero falar para você, entrega a sua vida para Jesus. Diga para Ele, Senhor, eu não aguento mais. Eu não quero ser mais eu mesmo. Sabe, eu estou cansado de sofrer. Diga para Ele isso, eu estou cansado de sofrer. Diga para Ele também, Senhor, muda minha história porque eu quero ser aperfeiçoado, eu quero ser fonte de salvação para outras pessoas. Amém? Que Deus te abençoe e que Deus toque a tua vida nesse dia. E eu quero te pedir algo também, compartilhe esse vídeo, inscreve-se no canal. Amém? E que Deus te abençoe muito, que você possa ser uma ferramenta, um instrumento usado nas mãos do Senhor. A sua história não acaba aqui. O Senhor tem muito mais para você, amém? Deus te abençoe.